Uma análise sobre Moçambique através da obra de Franco Moretti, por Júlia Pereira, Safira Ferraz e Sara Almeida. Expectativa de vida. A distribuição irregular de cidades e o crescimento urbano descontrolado, impulsionado por fatores econômicos, climáticos e sociais, geram novas complexidades para o desenvolvimento e a oferta de serviços essenciais. O objetivo deste trabalho é analisar o contexto histórico, social e econômico de Moçambique, com foco particular na educação, a partir de uma perspectiva quantitativa e qualitativa, através da aplicação dos conceitos de Distant Reading de Franco Moretti, especialmente os capítulos sobre gráficos e mapas. Busca-se compreender como as estruturas sociais e espaciais, como a distribuição das cidades e a centralidade dos serviços, influenciam a dinâmica educacional e as desigualdades no país. A análise é fundamentada em fontes como relatórios da UN Habitat, Unicef, OMS e estudos acadêmicos sobre a educação moçambicana, incluindo o trabalho de Gilberto Mariano Norte, além da obra de Franco Moretti, que fornece a base teórica para a exploração de padrões e tendências em larga escala. Este trabalho visa, portanto, identificar as interações entre os dados demográficos e as disparidades regionais no acesso à educação, propondo uma reflexão crítica sobre as políticas públicas e suas implicações para o futuro do país. Ao longo do nosso trabalho, notamos que a educação em Moçambique enfrenta desafios complexos, apesar dos progressos alcançados. Existe uma limitação de acesso à educação pré-escolar, onde apenas cerca de 101.256 crianças são matriculadas. Matrículas essas feitas principalmente em instituições privadas e comunitárias. Dados esses que indicam uma exclusão educacional significativa. Existe também o recorte de gênero, que revela que 94% das meninas matriculadas no ensino primário desistem dos estudos. Esses fatores refletem nos anos seguintes, vistos que as taxas de analfabetismo são elevadas, afetando cerca de 40% da população geral, número ainda maior nas áreas rurais. A infraestrutura precária também é um dos principais obstáculos. Muitas escolas não possuem instalações adequadas, materiais e recursos, fatos esses que afetam diretamente a qualidade do ensino. Além disso, a falta de professores qualificados e as desigualdades de gênero também são barreiras significativas. Apesar de todas essas limitações e entraves, há perspectivas promissoras nos últimos anos. O Unicef de Moçambique relata que a taxa de matrícula aumentou para 90% no ano de 2020. Na legenda do nosso mapa, temos os nomes das províncias do Sul e do Norte, mostrando também que as escolas estão em sua maioria no Sul, como de fato é, e em sua minoria no Norte. Mostramos também os principais polos urbanos. Ambos ficam em Maputo. Maputo cidade e Matola fazem parte desses polos urbanos. Temos também as cidades de rápida urbanização. Quelimane, que fica na Zambésia, Nampula, que fica na Nampula, e Tete, que fica em Tete. O mapa produzido pelo grupo serve como uma ferramenta visual para destacar as disparidades regionais em Moçambique, particularmente no que diz respeito ao acesso à educação e ao desenvolvimento urbano. Ele apresenta um contraste claro entre o norte e o sul do país, que reflete questões históricas, econômicas e sociais que moldaram essas regiões ao longo do tempo. Cidades como Quelimane, Nampula e Tete aparecem como áreas de rápida urbanização, sugerindo um crescimento populacional significativo e uma possível demanda crescente por serviços básicos, como a educação. No entanto, o progresso urbano não se traduz imediatamente em melhorias na infraestrutura educacional. O Sul concentra os principais polos urbanos e, consequentemente, a maior parte das escolas, o que evidencia uma desigualdade geográfica no acesso à educação. Essa diferença pode ser atribuído a fatores como a centralização administrativa, a alocação desigual de recursos, disparidades econômicas e infraestrutura precária no norte, que dificultam a construção e manutenção de escolas.
O mapa destaca o impacto da urbanização no acesso à educação, mas também revela os desafios de um crescimento desequilibrado. Apesar de cidades do norte, como Nampula e Tete, experimentarem urbanização acelerada, isso não necessariamente acompanha um aumento proporcional de serviços essenciais. Por outro lado, o Sul, especialmente Maputo e Matola, consolida sua posição como núcleo de serviços de desenvolvimento, perpetuando um ciclo de desigualdade regional. Ao final do nosso trabalho, após análise do contexto histórico, social e econômico de Moçambique, nos foi revelados desafios significativos. Notamos os entraves enfrentados pela educação de Moçambique, entraves esses que nos mostram as taxas de baixo acesso à educação e também de analfabetismo elevadas. No nosso exercício de comparação, baseado nos capítulos Mapas e Gráficos de Franco Moretti, nos foi possibilitado observar padrões em larga escala, salientando a importância da abordagem macroestrutural que possibilita a compreensão de fenômenos educacionais. Após aplicar esses conceitos na realidade escolar moçambicana, ficou evidente como as políticas públicas e a falta delas afetam o país e seus órgãos. Também pudemos notar que uma urbanização desigual e desequilibrada agrava os desafios educacionais de Moçambique, visto que dificulta o acesso proporcional à educação. Com essa análise geográfica, notamos uma disparidade regional vultosa, como exemplo das cidades de Maputo e Matola, que concentram bons recursos paralelamente à falta de recursos enfrentados por áreas rurais. Notamos que a centralidade funcionais das cidades maiores gera uma rede hierárquica, onde elas oferecem bens e serviços especializados, assim como educação avançada, sustentando cidades menores e áreas periféricas, em uma relação de interdependência. Ainda à luz dos conceitos de Moretti, em análise quantitativa e qualitativa, percebemos uma distribuição desproporcional de recursos educacionais e infraestruturas. Notamos algumas características da região de Moçambique, como, por exemplo, o norte do país tem a menor quantidade de escola, fato esse que reforça as ideias apresentadas ao longo do texto, visto que o norte concentra áreas rurais predominantes, enquanto o sul tem a maior concentração de escola e uma infraestrutura urbana densa. Existe, evidentemente, um desequilíbrio entre as regiões, visto que o norte enfrenta desafios estruturais, enquanto o sul tem serviços e desenvolvimentos concentrados.